Olá, tudo bem, gente? Como é que tá? Eu sou o Léo e ela é a... Eu sou a Tabata, tudo bem? Tudo bem? Nós estamos gravando esse vídeo aqui, né? Para falar um pouco sobre a nossa experiência do cursinho que nós tivemos aí junto com o PMS, o professor Polaca, os vários professores, né? Que são ótimos aí e toda a equipe também, né? Porque a aprovação não faz somente por meio do professor, mas faz por meio da infraestrutura, né? Faz por meio do pessoal que nos atende, por meio do pessoal que deixa o espaço ajeitadinho pra gente, né? Auxiliando na limpeza. Então, a gente veio falar aqui brevemente, né, nada muito longo, da nossa experiência em relação a todo esse conjunto de coisas aí, né? Quer falar, tá? A gente conheceu, na verdade, o PMS através da indicação de um amigo nosso, um amigo que faz medicina também, né? E aí a gente foi lá conhecer o cursinho, tudo, e fomos experimentar as aulas, né? E aí nós fomos surpreendidos pela qualidade das aulas do professor Polacchini, que é excelente. As aulas dele são muito didáticas e não só do professor Polacchini, né? De todos os professores do cursinho, mas aulas excelentes, professores maravilhosos, muito competentes e que fizeram, né, um diferencial na nossa aprovação. Que o primeiro professor que a gente teve contato mesmo foi o professor Polacchini, né? Até porque vocês sabem que o professor Polacchini está na frente de Química, né? E também é o próprio diretor do cursinho. Então, a gente teve contato com ele, né? Quando a gente chegou, falamos das nossas dificuldades, dos nossos desejos, no caso, né? E aí a gente foi absorvido ali aos poucos pelo cursinho, até porque nós somos pessoas que são, veja que nós somos mais velhos, né? Não somos eu mais que a Tabata ainda, todo mundo acha que eu sou tio dela, faz parte, mas nós somos mais velhos e a gente já tem um anseio, né? Um pouco diferente do pessoal mais jovem, então a gente estava com uma urgência diferente, né? Do pessoal que acabou de sair do ensino médio e tudo, a gente já trabalha, né? Então a gente chegou com todas essas falas para o professor Polacchini, né? E o professor sempre foi muito humano, solícito, gentil com a gente, né? E ouviu bastante em mais de uma vez, né? Isso daí, sabe? E a gente foi conversando e foi entendendo como que seria essa caminhada. A gente sempre chegou lá querendo fazer medicina, né? Cursar medicina e assim como todo mundo... numa faculdade pública, sabemos que o valor de uma medicina não é um valor tão acessível assim, ainda mais em período de pandemia, assim, ou pré-pandemia, porque a gente chegou lá para fazer o cursinho e logo depois começou a pandemia, né? Que foi daí, por exemplo, se a gente pegar a pandemia, ela começou em 2000 final de 2019, começo de praticamente foi em 2020, assim, que as aulas pararam, né? Bem no começo, né? E aí a gente chegou lá, teve um mês de aula presencial e depois teve uma revolução. É claro que não dá para falar com detalhes num vídeo assim de tudo que aconteceu e você vai ter falas de outros alunos, mas eu posso dizer que eu nunca vi alguma coisa como a que o professor Polacchini fez, né? Que foi tentar se virar nos 30 para que aquelas pessoas que tinham começado, que era uma grande quantidade de alunos, ele tinha aberto outras turmas, né, quando a gente entrou, com uma gama grande de alunos, por a qualidade que o professor oferece, pelo histórico dele. O professor já fundou outras instituições antes e já tem larga experiência, né? Então, assim, em síntese, resumo, o professor conseguiu fazer um malabarismo, mas não foi um malabarismo que tapeou, sabe? Vamos tentar oferecer o que todo mundo oferece do EAD, né, para a gente poder segurar aluno. Pelo contrário, ao meu ver, o professor teve uma atitude que eu nunca vi, na verdade, antes, né? De assumir, de matar no peito e de fazer acontecer, oferecendo uma nova possibilidade sem fazer perder qualidade. Não foi tentar colocar o presencial no remoto, ele tentou se adaptar, oferecendo, criando uma plataforma do nada, né? Uma plataforma que não existia nada, nenhuma infraestrutura, para tentar oferecer o mesmo serviço de qualidade. E eu vou dizer para vocês, eu e a Tabata passamos na faculdade estudando basicamente por esse sistema. É claro que, né, com o tempo voltará a ter o presencial, eu acredito, no caso, né, com o professor, mas a gente passou exatamente nessa circunstância, que era uma circunstância, veja, não era próspera para isso, né? Foi uma circunstância bastante difícil. Na verdade, assim, a gente tinha feito um ano apenas de cursinho online e a gente prestou uma faculdade e foi aprovado pelo Enem, mas era uma faculdade particular. E aí a gente falou,
não, vamos tentar a pública, né? Justamente por questões financeiras. E foi uma faculdade particular, muitíssimo cara e sem grande nome, assim, sabe? Quem queria pública, não era algo que nós queríamos. Né? Então, a gente decidiu investir no cursinho, né? Investir tempo, dedicação e assim, a gente teve total apoio, né? Então, assim, quando a gente fala que teve a parte do EAD durante o cursinho, não se compara a outros cursinhos online. Na verdade, é isso que a gente quer dizer, entendeu? Porque a gente teve experiência e prestou, mas eu senti, assim, que o meu desempenho melhorou muito, 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 muito na questão quando eu entrei no pré-médico. Então, assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter entrado no pré-médico e ter me dado essa chance de voltar a estudar, né? Porque eu já sou mais velha, já fiz uma faculdade. E aí, então, voltar pra trás e sentar de novo numa cadeira de cursinho, isso... Eu tive que ter bastante coragem, assim, enfrentamento comigo mesma pra aceitar uma situação dessa. Mas era para um bem maior. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi a melhor experiência que eu tive, assim, porque eu tive total apoio de todos os professores, e não só os que são os titulares, mas também os plantonistas, que são excelentes, né? Todos eles foram muito solícitos, muito prestativos e com domínio técnico muito bom. O meu desempenho, de um ano para outro, ele praticamente dobrou, assim, foi melhoria de... Se eu era 0%, eu cheguei a 100% de tudo que eu podia. Meu desempenho na FUVEST foi muito alto. O Léo foi para a segunda fase da Unesp também, chegou a fazer a segunda fase. Na Unicamp também ficou bem, pouquíssimas coisas. E coisa que a gente não conseguiria apenas estudando sozinho, sem ter esse apoio. Passou por outros, teve experiência com outro, né? Com outros, no caso, e aí a gente percebeu, quando chegou lá no sistema do professor Polacchini, com a atenção do professor, com o direcionamento, né, com o ouvido do professor, que foi sempre muito ativo, né, principalmente ouvindo as nossas dificuldades, nossos medos, né, receios, a gente conseguiu caminhar bastante. Em vista do PMS, a gente conseguiu passar em cerca de 4 faculdades, no caso, muito melhores daquela que nós passamos a primeira vez sem o cursinho, né? Então, isso daí valorizou bastante. Também vale salientar, e daí eu já acho que já é importante falar, que a maioria de nós deseja fazer uma faculdade pública, né? No caso, é um desejo financeiro, né? Um desejo, enfim, é um desejo que compete todas essas frentes aí. É um tempo difícil, onde é difícil arrumar valores, né, para poder pagar cá com a faculdade. E hoje nós fazemos uma faculdade, né? A gente, enfim, prestou vestibular e tudo, e o vestibular a qual a gente nem ia fazer, na verdade, né? Que foi onde a gente estava hoje fazendo a faculdade, inclusive estamos falando daqui, mudamos para cá, olha que coisa, que vida doida, né? Mudamos para cá, entramos no cursinho sendo um casalzinho, né? Amorzinho. E aí a gente foi juntos em cima dessa jornada, um apoiou bastante o outro. No caso, isso foi uma coisa importante, eu falo para estar lá todo dia. Se você não quisesse a mesma coisa do que eu, dificilmente nós estaríamos juntos, né? Porque precisa se dedicar, precisa investir tempo, sabe? Tem que abdicar de alguma coisa, mas é abdicar durante um espaço de tempo. Se você tem isso em mente, não estou dizendo que é fácil, né? A gente é mais velho e sente dificuldade, mesmo tendo experiência. Quem é talvez mais novo, por exemplo, eu vou fazer 33 anos, a Tabata vai fazer 30 daqui a uns dias. Mas o pessoal entra já do ensino médio, e eu sei que é difícil, sabe, ter essa disciplina, mas é necessário. Nós fomos fazer o vestibular da USCS, né? Então, a Faculdade de São Caetano. É a Municipal de São Caetano. Isso, que é a VUNESP, no caso. Nosso foco sempre foi o Enem, na verdade, né? Por conta das públicas que tem a rodo. A gente chegou bem perto, perto de um monte, né? E aí eu fui me sentindo frustrado, sabe? Por ser mais velho, por chegar perto e passar raspando. Eu acho que é mais difícil isso do que passar longe, né? Quando você passa raspando e não entra. E aconteceu isso comigo aí em algumas oportunidades, que não foram poucas. E aí a gente fez a USCS, assim, bem de relaxado, porque não era o nosso foco no caso. O fato é que a gente passou na primeira, assim, na USCS. A USCS é pela VUNESP, no caso, né? Então é um vestibular um pouquinho diferente, tem redação diferente do Enem, né? Isso, enfim, são provas diferentes, tem discursiva que no Enem não tem, né? E o que vale entender é que eu entrei no cursinho por conta de redação e por conta de química, né? Porque minha química não era tão
tão bacana assim no caso, e a VUNESP tem segunda fase não, mas tem prova discursiva de química, né? Então você veja como foi o diferencial do professor Polaca, né? Na minha vida eu falo para ele sempre que aprendi química com ele, né? E a minha dificuldade hoje, a gente está na faculdade, vai para o segundo semestre agora, e eu me destaco em química. Olha só, a bioquímica tá o Leozão lá, mandando ver, mas é por causa do professor Polaca, viu? Assim, e por causa de todos os professores, professores Pinga também, vários. Uma coisa importante da gente falar, que nem a gente tá falando da nossa experiência com a USCS, né? E o que eu posso dizer assim, é que tudo que a gente viu em cursinho, principalmente em biologia, a gente tá usando demais, e era um conteúdo que o que é passado no cursinho, ele já é um conteúdo profundo, mas que se você chega na faculdade sem saber, é muito difícil você conseguir. Você vai ter que estudar muito mais, porque você vai ter que estudar todo o básico que é visto no cursinho e mais o aprofundado que é exigido na faculdade. Então, e hoje eu vejo, assim, eu uso muita coisa que eu aprendi no cursinho, eu uso na faculdade como start para dar o aprofundamento no conhecimento que eu preciso para os meus estudos, sabe? E faz diferença, viu? Eu sempre falo pra Tabata que se eu tivesse passado de cara na faculdade, eu não teria uma visão que eu tenho agora, porque o cursinho já é faculdade, se você parar pra analisar, né? Na faculdade pré-faculdade. É o pré-médico, né? É o pré-médico, é o pré-faculdade. Ele já faz parte disso, ele já faz parte da formação. Parece difícil, exaustivo, mas você aprende história, você aprende geografia e, pasme, você vê história, você vê geografia, você vê sociologia, você vê filosofia, você vê química, biologia, você vê físico-química, você vê matemática. Tudo isso aí que você está vendo no cursinho, você vai usar na faculdade, bicho. E o português, né? Exatamente, né? Sem esquecer do português. Então perceba o quão absurdo essa experiência, sabe? Enfim, é claro que tem muito mais coisa para falar, a gente já está, né, estendendo aqui o vídeo, mas era mais para complementar todas essas falas e dizer, na verdade, que eu, Leonardo, particularmente, sou muito grato ao cursinho, ao professor Polaca, porque oportunizou a gente, porque, né, enxergou as nossas peculiaridades. Não é um cursinho que pega o bolo de gente assim, faz a mesma coisa para todo mundo, não. É um cursinho que enxerga cada indivíduo, isso é difícil de encontrar, viu? Ainda mais num tempo de hoje tão acelerado. Ele olhou para mim, olhou para as minhas características particulares que são variadas, olhou para as da Tabata e não colocou a gente no balaio todo, igual ele faz com todo mundo. Ele ouviu, né? Ele ouviu as nossas dificuldades e atuou em cima dessas dificuldades. Isso que eu acho mais espetacular, né? Hoje nós fazemos a USCS, né? Que é a Faculdade Municipal de São Caetano. É uma faculdade no sistema PBL, tá? Eu não me veria fazendo outro tipo de sistema, sinceramente, né? Tem gente que prefere o tradicional e tudo, mas o PBL tem um esquema bastante significativo e específico que a gente poderia falar em outra situação, tá? O importante é a gente lembrar o seguinte: não existe só a via do público, tá? A USCS, ela é uma faculdade pública, na verdade ela é uma autarquia, tá? Ela é um sistema, todos os professores são concursados publicamente, mas ela tem uma mensalidade, né? O que vale a pensar é que, na verdade, uma autarquia, como é pública, uma faculdade pública, a mensalidade ela é convertida em benefício e melhoria. Essa é a grande diferença. Para o município, né? Isso, para o município. O município São Caetano, ele é lindo. Se você pegar o sistema de saúde daqui, ele é bem a perfeição, ele é um exemplo. Mas porque esse valor é reconvertido. Não passamos, né, até naquele momento numa faculdade particular. Não chegamos a passar. Tá? Mas é por conta de nossas escolhas particulares, né? Somos mais velhos, né? Na pública, né? Na pública, sim, na pública, especificamente numa USP, por exemplo, numa federal, chegou-se bem perto, chegamos bem perto. É claro que se a gente tivesse ficado mais um período, e não acho que fosse longo, né? Acho que um período curto a gente teria. Pessoal, voltando, né? O outro vídeo tinha travado até por conta do tempo. É só para a gente concluir o pensamento, né? A gente comentou que está na USCS, comentamos que ela é uma autarquia, comentamos que é uma faculdade PBL, né? Tem um sistema PBL. E a gente comentou também que, na verdade, uma autarquia significa que parte dela é pública, ela é uma faculdade pública, né? Mas ela cobra uma mensalidade que é revertida ao município, tá? E esse município, a gente comentou também, é um excelente município, né? Tem um sistema de saúde ótimo que funciona, né? Que é exemplo para muitos outros, tá?
E as nossas experiências lá na USCS, elas são muito interessantes, não é isso? É uma faculdade muito boa, é uma faculdade de renome, né? É uma faculdade, como a gente viu, que é uma faculdade pública, não é isso? É uma autarquia pública, então a gente, de certa forma, não deixou de estudar numa pública, que era o nosso desejo lá do começo, não é isso? E a gente basicamente tem a mensalidade que nós pagamos, nós trabalhamos bastante, não é uma coisa fácil, não é isso? Nem um pouco, nem de longe, mas uma coisa que eu e a Tabata sempre conversamos é que mesmo que você tenha de repente que ir por esse caminho, né, pagar uma faculdade e tudo, escolha faculdades que têm qualidade, né, que têm nome, que vão poder trazer para você posteriormente uma boa colocação. Nós só fizemos a USCS e gostamos dela assim, hoje por conta do professor Polacchini. Foi ele que sugeriu que a gente fizesse a prova, a gente nem tinha parado para pensar sobre ela, ele fez essa sugestão e ele mesmo verbalizou que se ele tivesse que fazer uma faculdade particular, ela seria uma escolha dele. E de fato ela é uma boa faculdade, os professores são excelentes, né? A faculdade tem parceria com vários hospitais, no caso, tem residência própria, que é um grande diferencial ali, né? E está brigando aí por várias outras condições, né? Que são condições muito interessantes. Então é uma faculdade que tem campus em vários locais. Nós estudamos no primeiro campus de todos, que é o de São Caetano, mas tem na Bela Vista, tem em Tapetininga também, enfim, é uma faculdade muito boa, né? Tem as suas características particulares, mas em geral a gente pode entender que os professores eles são muito bons, os professores entendem do que falam, não é isso? Os professores, na verdade, eles têm experiência, né? Temos professores variados, médicos, não médicos também, todos eles são excelentes, né? Quiser concluir, tá? Uma coisa que eu gosto bastante, que me chamou bastante atenção, é que, assim, na verdade, o currículo que a USCS trabalha é o currículo novo. Foi a última atualização que teve das diretrizes nacionais curriculares dos cursos de medicina pelo MEC, né? Então, por exemplo, a gente é muito forte na faculdade a questão da humanização em saúde. Tudo é humanização em saúde e tudo é pelo SUS. Então, desde o primeiro ano... Então, agora a gente está na primeira etapa, no primeiro semestre. E a gente vai para a UBS, a gente já está em campo de estágio, a gente já está atuando como estágio. Então, a gente não vai começar a fazer estágio só no terceiro ano. Não, a gente faz estágio desde o primeiro semestre. O nosso internato começa no terceiro ano, não é começa no quarto. Aliás, no quarto ano. Não é no quinto ano, então o nosso internato ele começa mais cedo. Então a gente na metade da faculdade. Tem 3 anos de internato, que também é um diferencial, né? E o fato da gente já estar em contato com o paciente, de atender junto com os médicos, que são os nossos preceptores das unidades básicas de saúde do SUS, e faz essa imersão na realidade, eu acho que prepara muito para o mercado de trabalho. Então, acho que quando a gente se formar, vai ser... já vai ter a prática. Por exemplo, a gente é muito forte na faculdade a questão da humanização em saúde. Tudo é humanização em saúde e tudo é pelo SUS. Então, desde o primeiro ano... Então, agora a gente está na primeira etapa, no primeiro semestre. E a gente vai para a UBS, a gente já está em campo de estágio, a gente já está atuando como estágio. Então, a gente não vai começar a fazer estágio só no terceiro ano. Não, a gente faz estágio desde o primeiro semestre. O nosso internato começa no terceiro ano, não é começa no quarto. Aliás, no quarto ano, não é no quinto ano. Então o nosso internato ele começa mais cedo. Então a gente na metade da faculdade. Tem 3 anos de internato, que também é um diferencial, né? E o fato da gente já estar em contato com o paciente, de atender junto com os médicos, que são os nossos preceptores das unidades básicas de saúde do SUS, e faz essa imersão na realidade, eu acho que prepara muito para o mercado de trabalho. Então, acho que quando a gente se formar, vai ser... já vai ter a prática, sabe? E o conhecimento necessário. Outra coisa que é muito legal também é que nós temos atores, tá? Então, tem simulações de atores que eles simulam doenças, simulam casos clínicos, e a gente também atende. A gente tem que treinar postura,
tom de voz, forma de apresentação, então tem habilidade de comunicação, habilidades médicas, tudo isso é treinado com os atores. Libras também, eu aprendi a falar Libras. É muito legal, gente. E olha só, na semana seguinte que a gente começou Libras, quem chegou na UBS? Uma paciente, E é muito importante, sabe? Tudo isso que a gente faz, tudo que a UFSC promove, e também tem voz do aluno, né? O aluno tem, assim, a gente tem constantes reuniões, assim, para perguntar coisas, saber sobre coisas. Questionar mesmo, né? Porque na verdade é a sua formação, sabe? Então, assim, é uma faculdade que propicia isso, é uma faculdade bem diferente da tradicional. A tradicional, ela é muito focada no método biomédico que a gente aprende, né? Não que a nossa não seja, mas a nossa sempre procura fazer isso de uma forma aplicada, né? De uma forma a provocar você a entender aquilo na realidade, numa realidade. Na realidade da UBS, que é uma realidade que não dá para esperar, a gente não sabe o que vai encontrar quando chega lá, né? E numa realidade planejada, por exemplo, nesses atores, por exemplo, que a gente encontra lá quando tem as simulações nas disciplinas, de fato. Então vê que desde o começo, como a Tabata falou, a gente é colocado, imergido nessa realidade. A teoria sempre tem um foco a aplicá-la na prática, de fato, né? Isso é muito legal, desde o começo, né? Vamos... Bom... É isso, né? Pra gente não se estender mais, o vídeo já ficou meio longo, certamente, né? Tem outras coisas que a gente não abordou, outros detalhes, é claro, senão ficaria 1 quilômetro de vídeo, mas era para comentar sobre isso. Estamos contentes, estamos felizes aí, eu pelo menos posso dizer que estou, né? E eu acho que a Tabata também tem que me aguentar todo dia, mas também deve estar, né? Espero que vocês também consigam esse caminho e espero que vocês tenham essa crença no professor Polacchini, no PMS, porque ele ajudou bastante a gente. Eu tenho certeza que ajudou muitas outras pessoas também, que eu sei que estão realizadas hoje no que fazem. Eu tenho certeza que se você tiver empenho, vai ajudar você também. Pessoal, confia bastante no método do Polaca, tá? Porque dá certo. Não se preocupa que não tem material apostilado, que é fasciculado, mas é a melhor forma de estudar, tá bom? Confiem bastante. Estudem, e se quiserem vir para a UFSC, a gente está por aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado, viu? Professor Polaca, brigadão. Valeu. Tchau, tchau.